Olá, alunos e alunas apaixonados por Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com seu professor Heber Barbosa. Neste momento, estamos estudando as ligações químicas e dentro desse estudo das ligações químicas, vamos nos aprofundar na análise da influência da eletronegatividade sobre as ligações químicas. De início, nós bem sabemos que a eletronegatividade é a medida da tendência do átomo a atrair elétrons, isso mesmo, a avidez por elétrons, a tendência de absorver elétrons é medida pela eletronegatividade. Então, estudante, para observarmos a eletronegatividade, eu trago para você aqui um átomo metálico, o sódio, Na, com um elétron na camada de valência. Eu trago para você também aqui um ametal, o ametal cloro. Observe que o cloro tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, 7 elétrons na camada de valência, o ametal cloro. E nessa imagem você observa o elétron em direção ao cloro. O sódio perdeu elétrons, o cloro ganhou elétron formando ânion. O sódio, ao perder elétron, formou o cátion sódio. E podemos observar aqui que o cloro é ametal. E esse ametal, ele absorveu elétrons, indicando que ametais são muito eletronegativos. Isso mesmo, estudante. Ametais apresentam forte tendência de ganhar elétrons. Já os metais, eles são pouco eletronegativos. Os metais apresentam uma baixa tendência de ganhar elétrons. Na verdade, os metais apresentam elevada tendência de liberar elétrons, de perder elétrons, ou seja, os metais são eletropositivos. É importante lembrar que não é apenas a eletronegatividade que tem relevância no estudo das ligações químicas. Na verdade, são 3 principais propriedades químicas que participam do estudo das ligações químicas. Nós podemos aqui falar do raio atômico, da eletropositividade, da eletronegatividade. Você sabe que o raio atômico é a distância do centro do núcleo do átomo até a camada de valência. Você sabe também que os átomos que se encontram mais para a esquerda e mais para baixo são os átomos maiores. E justamente os maiores átomos são os mais eletropositivos, porque quanto maior o raio atômico, mais distante o elétron da camada de valência, mais distante ele está do núcleo do átomo. Então a atração é pequena do núcleo pelo elétron e o elétron sai com facilidade. Átomos com maiores raios atômicos são os mais eletropositivos. Então podemos entender também que os átomos que estão mais para cima e para a direita são os átomos menores, aqueles que têm os elétrons mais próximos do núcleo do átomo, aqueles átomos que têm um núcleo com maior possibilidade de atrair os elétrons de valência. Ou seja, os átomos que estão mais para cima e mais para a direita são os mais eletronegativos. Lembrando, gases nobres, o grupo 18, antigamente chamado grupo 8A, os gases nobres não apresentam a eletronegatividade e a eletropositividade. Podemos então, nesse momento, entrarmos no estudo da ligação covalente. Estudante, a ligação covalente é a união de átomos com baixa diferença de eletronegatividade. E atenção, estudante, porque no primeiro vídeo dessa playlist nós falamos sobre ligação iônica, onde os átomos que se combinam têm grande diferença de eletronegatividade.
Aqui, na ligação covalente, nós temos a união de átomos com baixa diferença de eletronegatividade. Para isso, nós temos então ametais combinando-se entre si. Lembrando, estudantes, que ametais são eletronicamente instáveis. Mas, professor, não entendi. Aluno, os únicos elementos químicos eletricamente neutros que são estáveis naturalmente são os gases nobres. Ametais não são estáveis eletronicamente. Metais também. Metais não são estáveis eletronicamente. Então, os átomos realizam ligações químicas para que possam atingir a estabilidade. Mas no caso de dois ametais, que tem pequena diferença de eletronegatividade, o que acontece é o seguinte: os dois têm tendência para ganhar elétrons. Se os dois têm tendência para ganhar elétrons, então esses dois ametais, logo de cara, que nós sabemos que tem baixa diferença de eletronegatividade entre si, em função da baixa diferença de eletronegatividade, isso impede que um átomo venha a perder elétron para o outro átomo. Isso mesmo. Aqui você não vai ter um átomo liberando o elétron para o outro ganhar. Você não vai ter aqui a formação de íons. Porque, como é baixa a diferença de eletronegatividade, não haverá um átomo perdendo elétrons para o outro átomo. Não haverá formação de íons. Em função disso, os átomos eles vão unir os seus elétrons. E ao unir os seus elétrons, eles vão atingir a estabilidade eletrônica. Então, observe, ao invés de você perceber uma transferência de elétrons, como aconteceu no primeiro vídeo, ligação iônica, o que vai acontecer aqui é a união, é o compartilhamento de elétrons. Observe os elétrons se aproximando. Esses dois elétrons pertencem agora aos dois ametais. O que você viu aqui foi um compartilhamento de elétrons. O elétron de um ametal foi compartilhado com o elétron do outro ametal. E você observa agora que esse par eletrônico, ele é comum a um ametal e ao outro ametal. Isso que você viu aqui é o chamado compartilhamento de elétrons. Isso mesmo, estudante, a ligação covalente é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons, diferenciando da ligação iônica, que era uma transferência de elétrons formando cátions e ânions. Na ligação covalente, você não tem a formação de cátions e ânions. Na ligação covalente, nós temos o compartilhamento de elétrons realizada por átomos com baixa diferença de eletronegatividade. Dando sequência ao nosso estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos representativos. Vamos aqui, dentro dos representativos, verificar com cuidado quais são metais, quais são ametais. Então você sabe que os elementos representativos, nós temos os elementos do grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Você encontra aqui a apresentação desses elementos. Você sabe que esses elementos que apareceram por último aqui na sequência de imagens são os elementos químicos mais recentemente descobertos. Eu falo sempre isso aqui porque muitos alunos meus, durante as aulas, perguntam, questionam, professor, por que aqui no meu livro eu não encontro questões envolvendo esses elementos químicos? Eu respondo, em breve você encontrará questões com esses elementos, mas muitas vezes não encontramos porque são os mais recentes elementos químicos. O OG aqui, por exemplo, o oganesso, é o mais recém-descoberto gás nobre. Mas aqui estão os elementos representativos. Dentre esses elementos, nós temos os ametais. Observe que o boro é o primeiro ametal. Então você tem o boro, um ametal, carbono e silício, 2 ametais, nitrogênio, fósforo, arsênio, 3 ametais, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, 4 ametais, flúor, cloro, bromo, iodo, astato, 5 ametais. Observe bem
essa escadinha começando com o boro, essa escadinha bem regular. Estou percebendo, gente, que te mostra quais são os ametais. Você encontra ainda um pequeno detalhe, que os ametais são muito eletronegativos. Os ametais ganham elétrons. E quando o ametal ganha elétrons, ele forma ânions. Os ametais ganham, absorvem elétrons. E os ametais, não é? Se todos os ametais têm tendência de ganhar elétrons, então nós temos uma baixa diferença de eletronegatividade quando você compara um ametal com outro ametal. Se você comparasse metal com ametal, aí você encontraria grande diferença de eletronegatividade. Mas quando você tem ametais combinando-se entre si, é baixa a diferença de eletronegatividade. Isso impede que haja perda de elétrons por um átomo, ganho pelo outro. Nesse momento eu estou excluindo aqui da tabela, eu estou excluindo os metais, eu estou mostrando a vocês somente os ametais. Observe que eu excluí da imagem os gases nobres. Por quê? Porque os gases nobres, naturalmente, eles não fazem ligação química. Nós já comentamos em vídeos anteriores que os gases nobres já foram obrigados a realizar ligação química, principalmente com o flúor, que é o átomo de maior avidez por elétron, é o mais eletronegativo. Sim, artificialmente já é possível fazer o flúor, por exemplo, estabelecer ligação química com gás nobre, mas naturalmente as chamadas ligações covalentes, elas são realizadas entre ametais. Hidrogênio e ametais são elementos que, combinando-se entre si, caracterizam as ligações covalentes. Ligações covalentes, não esqueça, ametal combinando-se com ametal, ou ligação covalente, ametal combinando-se com o átomo do elemento hidrogênio. Essa imagem é importantíssima. Passe para o seu caderno este resumo, que você vai ter facilidade em compreender a ligação covalente. Vamos agora analisar a combinação entre átomos de hidrogênio e átomos de carbono. Ora, átomos com baixa diferença de eletronegatividade, você já sabe que realiza ligação covalente. Sendo assim, você encontra aqui o carbono. Você sabe que o carbono é do grupo 14 ou grupo 4A, que significa dizer que são 4 elétrons na camada de valência. Você sabe que o hidrogênio, ele é um átomo que só tem um elétron na camada de valência. E vamos observar o hidrogênio se aproximando do carbono, compartilhando elétrons, o outro hidrogênio compartilhando elétrons, o outro hidrogênio compartilhando elétrons, outro hidrogênio compartilhando elétrons. O que você percebeu aqui foi que os átomos de ametais, ou então o ametal com hidrogênio, os elétrons se atraem e ocorre um compartilhamento de elétrons. Uma coisa interessante para você perceber aqui é que esse átomo de carbono, ao redor dele você tem 8 elétrons. Ou seja, observe que a camada de valência desse carbono está com 8 elétrons, conforme a camada de valência de um gás nobre. E é interessante você notar, por exemplo, que esse hidrogênio aqui, ó, esse hidrogênio tem 2 elétrons de valência, não é? Tendo a estrutura do hélio. O que importa a você, aluno, notar aqui realmente, eu vou repetir a sequência de imagens, é que você não tem átomo perdendo e outro ganhando elétrons. Você tem átomos que se aproximam e eles compartilham pares eletrônicos. Isso é a ligação covalente. A ligação covalente é um compartilhamento de elétrons entre átomos de pequena diferença de eletronegatividade entre si, o que é observado quando você tem a combinação de ametal com ametal ou a combinação de um ametal com hidrogênio. Lembro ainda, aluno, que a ligação covalente
é o compartilhamento de um par eletrônico, e nesse compartilhamento nenhum átomo perde elétrons, nenhum átomo ganha elétrons. Escute, na ligação covalente não há formação de íons. Na estrutura covalente não há íons. Íons existem dentro das estruturas chamadas iônicas, onde o caso mais comum é a combinação de metal com ametal. Dentro da estrutura que os átomos se combinam por ligação covalente, não há íons. É importante ainda que você entenda o nome molécula. Molécula, estrutura formada unicamente por ligações covalentes. As moléculas são estruturas onde todos os átomos se combinam unicamente por ligação covalente. Dentro da molécula não há ligação iônica, não há, ok? Eu só posso chamar a estrutura de molécula se os átomos estão combinados unicamente por ligação covalente. Molécula, estrutura formada, ressaltando, entre ametal com ametal, que faz ligação covalente, ametal com hidrogênio, eles realizam ligação covalente. E estão vendo esse tracinho que eu desenhei aqui? Essa fórmula que você vê aqui embaixo é a chamada fórmula estrutural plana. Nessa escrita, está vendo esse tracinho aqui? Cada tracinho desses é um par de elétrons compartilhado. Isso mesmo, nessa imagem que você tem grande aqui, no canto esquerdo da tela, você tem um tipo de fórmula chamada fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis. E aqui no canto direito inferior, com esses tracinhos, você tem a fórmula estrutural plana, onde cada tracinho desses representa o par eletrônico compartilhado entre os átomos. Sendo assim, estudante, eu trago para você aqui uma imagem importantíssima, não é? Aquela molécula que havíamos mostrado na tela anterior, a molécula do metano, CH4, um gás importantíssimo, o gás metano, que é um gás formado pela decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Lembrando que o termo anaeróbico significa na ausência de oxigênio. Isso mesmo. Então, a decomposição da matéria orgânica, lixo orgânico, resto de alimento, não é? Ele pode sofrer decomposição anaeróbica e gerar gás metano, que é um combustível barato, importantíssimo, o gás metano, presente no GNV. GNV, sim, aquele gás natural veicular, tem como principal componente o gás metano, um gás importantíssimo. Os aterros sanitários produzem gás metano, que pode ser até aproveitado para gerar energia elétrica e combater a crise da energia em nosso país. Essa estrutura é a chamada molécula. Bem, estudantes, vamos aqui deixar bem claro o que vem a ser uma substância covalente. Espera aí, professor, mas o senhor falou quase agora em ligação covalente. Professor, covalente é o nome que se dá a uma ligação química de ametal mais ametal, ou covalente é o nome que se dá a uma substância química? As duas coisas. Quando átomos se combinam por ligação, onde há compartilhamento de elétrons, então a ligação é covalente. Agora, a estrutura formada por átomos que se combinam com ligações covalentes, aquela estrutura está associada a substâncias covalentes. Então, nós podemos ter substâncias covalentes, que são aquelas onde os átomos estão ligados por ligações covalentes. O que você observa aqui nesse texto. Substâncias covalentes são aquelas em que suas estruturas apresentam todos os seus átomos combinados só por ligações covalentes, sem a presença de nenhuma ligação iônica. Isso mesmo, porque escute, se você tiver uma estrutura química com várias ligações covalentes e aparecer uma só ligação iônica na estrutura, a estrutura já é chamada de substância iônica.
Uma estrutura está associada à substância covalente quando todos os átomos estão combinados só por ligações covalentes. Na substância covalente, nenhuma ligação iônica pode aparecer. Agora faremos aqui uma síntese acerca das ligações químicas, porque nós já vimos aqui ligações químicas iônicas, ligações covalentes, façamos aqui então um resumo. Então observe, nós podemos ter combinações de metal mais ametal, ou metal com hidrogênio, podemos ter combinação de ametal com ametal, ou ametal com hidrogênio, nós podemos ter inclusive a combinação de metal com metal, que não vimos até esse momento, mas veremos no terceiro vídeo da playlist. No próximo vídeo, vamos falar melhor sobre as combinações de metal com metal. Agora escute, você sabe que metal mais ametal, ou então metal com hidrogênio, a ligação é iônica. A ligação iônica nós vimos, é a transferência de elétrons entre átomos com grande diferença de eletronegatividade. Comentamos nesse vídeo que a metal mais ametal, ou a metal com hidrogênio, a ligação é covalente, compartilhamento de pares eletrônicos entre átomos com baixa diferença de eletronegatividade. Isso aqui é só uma síntese da síntese da síntese. A ligação metálica, que nós veremos ainda no próximo vídeo, ela acontece quando átomos metálicos e cátions desse metal estão mergulhados num mar de elétrons livres. Aluno, no próximo vídeo será lindo. No próximo vídeo nós veremos a teoria do mar de elétrons livres. O mar de elétrons livres que prende os metais entre si. Veremos que, na verdade, o mar de elétrons livres ele é formado porque metais perdem elétrons e formam cátions. Então vai ter a geração de um mar de elétrons. Você vai ter cátions. Você também vai ter átomos neutros dos metais. E esses átomos neutros e os cátions metálicos estarão mergulhados no mar de elétrons livres. Será o próximo vídeo, não perca o próximo vídeo. Mas antes do próximo vídeo, pare um pouco e anote esse resumo em seu caderno. Anotar o detalhe da aula no caderno é importante para a sua aprendizagem. Bem, alunos e alunas, estudantes de Química, já caminhando para o final do nosso vídeo, vamos observar agora um resumo sobre as substâncias químicas. Nós sabemos então que as substâncias químicas podem ser substâncias iônicas, que são aquelas onde os átomos se combinam com transferência de elétrons, e por isso a substância iônica é constituída por aglomerados de íons. A substância iônica tem dentro dela cátions e ânions que se atraem mutuamente em um retículo cristalino. Então aqui eu estou resumindo o que é de mais relevante dentro da compreensão do que é a substância iônica. Nós temos também a substância covalente, que é aquela substância onde as estruturas são moléculas. Estudante, a metal mais a metal, ligação covalente. Uma substância formada só por ligações covalentes é uma substância covalente. E a substância covalente tem as suas estruturas conhecidas como moléculas. As substâncias iônicas, suas estruturas são aglomerados de íons. As covalentes, suas estruturas são moléculas. Todavia, na substância metálica ou liga metálica, nós temos átomos metálicos e cátions desses metais envolvidos por um mar de elétrons livres. Atenção! Esse tema aqui não foi explicado ainda para você nessa playlist sobre ligações químicas. Esse é o segundo vídeo da playlist, onde já foi debatido o tema substância iônica e substância covalente. O tema substância metálica ou liga metálica, o tema ligação metálica não foi discutido ainda, mas isso aqui é uma prévia para o próximo vídeo. É bom lembrar também que substâncias metálicas ou ligas metálicas são estruturas que também podem apresentar ametais, imetais e cátions metálicos unidos pelo mar de elétrons livres. Isso mesmo, na substância metálica, nós podemos ter metais
unidos entre si, mas podemos ter ametais e metais unidos entre si. Mas não é ligação iônica, não. Porque na ligação iônica, metal e ametal se combinam por uma transferência de elétrons. Na liga metálica, não há transferência de elétrons de metal para metal, não. Há um mar de elétrons livres, mas isso aqui é uma prévia para estimular você a assistir o próximo vídeo, para entender o que vem a ser ligação metálica ou liga metálica e comparar com ligação iônica. Mas nesse momento é importante que você passe esse conjunto de imagens para o seu caderno. E chegamos, alunos, ao final de mais um vídeo, onde na verdade agora você vai aplicar toda a teoria que você estudou. Isso mesmo, aplicar, porque esse conjunto de slides, o link que dá acesso aos slides está aí na descrição do vídeo. E lá nos slides, depois dessa tela, você vai encontrar uma série de exercícios de vestibulares gabaritados para você avaliar seu grau de compreensão. Lembrando também que na descrição do vídeo aí embaixo você vai encontrar ainda um Google Formulários com questões, com gabaritos, e vai encontrar um outro link que dá acesso a um PDF, uma ficha com teoria sobre ligações iônicas, ligações covalentes e também ligações metálicas, muito embora ligações metálicas seja o próximo vídeo ainda. Então, estudantes de Química, chegamos ao final de mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Lembrando que teremos um terceiro vídeo nessa playlist sobre ligações químicas e eu aguardo todos vocês, apaixonados por Química, no próximo vídeo de nossa playlist, aprofundando o conhecimento sobre as ligações químicas.